Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus, que bom estarmos juntos. Eu me chamo Stephanie, sou esposa do Carlos Eduardo e nesse tempo o Senhor nos chamou a estar à frente do Ministério para as Famílias no estado de Goiás. E foi com muita alegria que nós dissemos o nosso sim para juntos clamarmos o Espírito Santo sobre todas as famílias do nosso estado. Sou Carlos Eduardo, nós temos 11 anos de casados, não temos filhos ainda. E o Senhor nos chamou para esse tempo e nós dissemos sim, com muita alegria. Então nós queremos continuar esse período onde o Senhor nos convida a aprofundarmos no conhecimento, e no estudo, para juntos servirmos melhor a Deus. Nesse tempo agora nós queremos partilhar com vocês sobre como o Ministério para as Famílias desenvolve o seu trabalho dentro do grupo de oração. Nós vamos falar sobre o Ministério para as Famílias a serviço do grupo de oração. E desde já, meu irmão, minha irmã, o desejo do meu coração é que você abra o seu coração também para essa realidade. O nosso Ministério para as Famílias, do movimento da Renovação Carismática Católica, só tem sentido se ele estiver a serviço do grupo de oração. Nós somos um ministério de serviço e estamos a serviço dos nossos grupos de orações. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que, assim como qualquer outro ministério, o Ministério para as Famílias, precisa servir no grupo de oração. Como diz a palavra lá em 1 Coríntios 12, o Senhor vem nos falar, é uma palavra bastante conhecida por nós, que há diversidade de dons, mas um só Espírito, que há diversidade de carismas, mas um só é o Espírito que opera tudo em todos. Então, se nós tivermos esta consciência, nós compreenderemos e desempenharemos o nosso trabalho, se podemos assim dizer, dentro do grupo de oração de uma forma eficaz. E para nós desenvolvermos o nosso trabalho, do nosso ministério dentro dos nossos grupos de orações, nós precisamos conhecer o funcionamento do grupo de oração, como funciona o grupo de oração. Nós precisamos fazer o resgate da nossa identidade, é isso que nós temos vivido nesse tempo, é isso que nós somos chamados a viver, o resgate da nossa identidade pentecostal, o batismo no Espírito Santo. O Ministério para as Famílias serve, a função dele é para que as famílias sejam batizadas no Espírito Santo. E nós precisamos resgatar a nossa identidade. Nós precisamos resgatar o uso dos carismas nos nossos grupos de oração, no nosso ministério, nas nossas reuniões. Nós precisamos conhecer a fundo o funcionamento de um grupo de oração, entendendo que cada ministério tem o seu lugar, que nenhum é maior e nem menor que o outro, que todos funcionam juntos para o bom andamento do grupo de oração e para que aconteça o que os nossos grupos de oração são chamados a viver, que é o batismo no Espírito Santo. Então, se nós entendermos essa realidade, fica fácil entender que nós somos um ministério que estamos à inteira disposição de Deus para que o Espírito Santo seja derramado no seio da família. Nós precisamos ser obedientes, irmãos, àquilo que o Senhor nos pede. Nós precisamos ter visão espiritual e enxergar nos nossos grupos de oração, que em sua maioria são mistos, a realidade de grupo de oração para famílias ou para casais não é tão grande assim. Na maioria, os nossos grupos são mistos. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao trabalharmos o nosso ministério, para que ninguém fique de fora. Termos muito cuidado também para não dividirmos, porque a gente tem visto, e acontece em alguns lugares com bastante frequência, uma certa divisão, onde o Ministério para as Famílias, ao invés de estar à disposição e a serviço do grupo de oração, formam-se um outro grupo, que trabalha a parte do grupo de oração. E isso não é para acontecer, meu irmão, minha irmã, porque senão nós saímos da unidade. Nós só temos sentido de existir enquanto ministério se nós estivermos à inteira disposição do grupo de oração, vendo cada indivíduo do grupo como uma família em potencial que precisa ser batizada pela ação do Espírito Santo, que precisa ser restaurada, que precisa ser renovada. Então nós precisamos entender que o Ministério para as Famílias está sim a serviço do grupo de oração. O que não quer dizer que nós não podemos desempenhar
as nossas funções enquanto ministério. Nós precisamos e podemos levar a consagração dos lares cada vez mais adiante. Em todos os lares que nós tivermos possibilidades de entrar, nós entraremos e consagraremos aquele lar ao Senhor pela graça do Espírito Santo. Nós continuaremos fazendo os nossos atendimentos assim à medida que tiver necessidade também, né? Tudo aquilo de acordo com a graça que o Espírito Santo for conduzindo a gente a viver naquele momento. Mas nós precisamos entender que nós somos servos do Senhor antes de qualquer coisa. Nós somos servos do Senhor que servem a Ele no movimento da renovação carismática católica e agora, nesse tempo, no ministério para as famílias. Se nós entendermos que somos servos, acima de tudo, não ficará difícil a gente sustentar os nossos grupos de oração. Não será difícil a gente ser obediente às coordenações. Não será difícil a gente entender o outro. Entender que somando nós cresceremos. Entender que se nós cuidarmos dos nossos grupos de oração, muito mais famílias serão alcançadas por esta graça. Porque é no grupo de oração, meu irmão, minha irmã, que estão os futuros membros dos ministérios para as famílias, os futuros músicos, padres, as vocações em geral. É na família, é da família que se sai. E nessas famílias que estão indo para o grupo de oração, tantas vezes fragmentadas, divididas, é que nós precisamos entrar com a graça do Espírito Santo, sendo a ajuda adequada, dando belo testemunho de unidade, de amor. Porque se nós somos amorosos uns para com os outros, a gente dá testemunho de que ser família é bom demais, né? Onde tem família tem alegria, tem amor, tem compreensão, tem caridade. E no grupo de oração as pessoas precisam ver tudo isso em nós, que servimos ao Senhor através do ministério para as famílias. E quando nós dissemos esse sim para o Senhor neste ministério, era bem essa realidade mesmo que o Senhor ia nos revelando, ia nos mostrando, né? Que nós precisamos olhar a todos, né? Como família, em potencial. Precisamos ter essa visão ampliada, que as famílias de fato estão fragmentadas e nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos as dificuldades das famílias. A dificuldade que se é de levar uma família inteira para um grupo de oração, para a missa, para a igreja. Então nós vamos vendo que a realidade familiar está difícil, sofrida, dolorida. E o Senhor nos chama nesse tempo a resgatar a nossa identidade, a sermos obedientes, fiéis àquilo que o Senhor nos chama a fazer, fiéis à nossa identidade enquanto movimento. Nós não precisamos, irmãos e irmãs, viver identidade ou espiritualidade de outro movimento ou de outra pastoral. Porque o Senhor nos chamou a ser ministério para as famílias na renovação carismática católica. Então, tem um meio, tem uma forma de se fazer. Não que nós estejamos engessados, não é isso. Mas é que nós precisamos ser obedientes àquilo que o Senhor nos chama. E a formação nos ajuda muito. Muito mais do que nos formar enquanto ministério para as famílias, o que é primordial. Nós também precisamos nos formar enquanto movimento, conhecer a nossa identidade, fazer uso daquilo que é nosso, daquilo que o Espírito Santo nos deu. E assim, com certeza, muitas outras famílias serão alcançadas pela graça do Espírito Santo, se nós estivermos nos grupos de oração, somando e não dividindo. Se nós estivermos juntos, mostrando que a família perfeita não é aquela família margarina, né? Muito pelo contrário, é aquela família que luta, que cai, que levanta, que segura um na mão do outro e vai junto, pedindo a graça do batismo no Espírito Santo. O Ministério para as Famílias não pode se esquecer disso nunca. É por meio do batismo no Espírito Santo que toda a obra nova se dará. É somente pela graça do batismo no Espírito Santo que as famílias voltarão para o Senhor. E é esse o nosso objetivo, que as famílias se convertam e voltem para o Senhor. E eu partilho com vocês aquilo que o Ministério para as Famílias tem feito na nossa vida.
em particular na minha vida como homem, esse resgate, né, que o Ministério para as Famílias faz em mim, de ser aquele que leva a minha família para Deus. Uma das moções que o Senhor tem colocado no nosso coração é resgatar essa postura do homem dentro de casa, né? Do homem que leva a sua família para Deus, do homem que leva a sua família para a oração. E Deus tem realizado isso em mim. Não tem sido fácil não, mas eu testemunho isso dentro da minha casa, né? E nós aprendemos que a mulher ela vai ser submissa ao seu marido se ele for submisso a Deus. A mulher vai acompanhar o seu esposo se ele fizer a vontade de Deus, assim como Maria acompanhou José, por José fazer a vontade de Deus. E eu quero partilhar, né, nesse momento com vocês essa necessidade do Ministério para as Famílias dentro do grupo de oração. E os nossos grupos de oração precisam desse ministério também. Eu partilho com vocês uma palavra bem conhecida no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que vai falar sobre Paulo e Silas na prisão, a partir do versículo 25, que eu quero partilhar. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. E com toda a simplicidade que nós encontramos hoje no trabalho do Ministério para as Famílias, que às vezes nós queríamos que tivesse um terremoto, né, que se abalassem todas essas estruturas, e isso acontece, mas de maneira espiritual. Quando nós entramos dentro de uma casa com a consagração dos lares, é isso que acontece. Uma entrada simples dentro de uma casa, acontece esse milagre. As portas se abrem e as algemas são rompidas. E nós temos sentido no coração sempre Deus falando conosco que a consagração dos lares é aquilo que vai salvar as famílias do nosso mundo. Salvar no sentido que a família que abre as portas da sua casa para a consagração dos lares, nós fazemos lembrança daquela palavra que as pessoas que vão untar os umbrais das suas casas com o sangue do Cordeiro, e o mal não atingirá aquelas casas. Então nós acreditamos hoje que as famílias que abrirem as portas para a consagração dos lares, elas vão estar untando os portais da sua casa com esse sangue do Cordeiro. E eu digo isso para que nós possamos entender a necessidade do Ministério para as Famílias dentro do grupo de oração. Quando nós entramos dentro de uma casa, com a consagração dos lares, com o nosso louvor, com o nosso clamor, é isso que acontece. E as nossas famílias, elas precisam ser batizadas no Espírito Santo. Pensamos que a visita aos lares é essa oportunidade que Deus quer dar para as famílias chegarem ao grupo de oração, para que elas possam ser batizadas no Espírito Santo. Por isso eu rezo a Deus e faço esse convite aos irmãos que são coordenadores de grupo de oração, que abram o coração de vocês para essa necessidade, que vocês possam rezar, para que Deus revele ao coração de você, coordenador, um irmão dentro do teu grupo de oração que é ministeriado para o Ministério para as Famílias, para que comece a fazer esse trabalho. Nós temos testemunhos de grupos de oração que se abriram a esta graça e hoje colhem os frutos, né, desse ministério dentro do grupo de oração. E como a Stephanie diz, é um ministério que vai alcançar aquelas pessoas que serão futuros pregadores, futuros ministros de música,
sacerdotes, né, religiosas, que saem de dentro das famílias. E o batismo no Espírito Santo, ele é necessário para as nossas famílias, e isso vai acontecer dentro do grupo de oração. E aí essas famílias vão chegar ao grupo de oração através desse ministério. Quando você olha para o teu grupo de oração, um jovem que vai sozinho sem os pais, ou os pais que vão sozinhos sem os filhos, ou a esposa que vai sozinha e o esposo não vai, aí acontece o campo de trabalho do Ministério para as Famílias, de ir até essas casas e conhecer a realidade dessas famílias e entender a realidade de cada uma, e através da oração fazer com que aconteça, assim como aconteceu na prisão que estavam Paulo e Silas, que as portas se abrem e que as algemas se rompam, para que essas famílias batizadas no Espírito Santo abram o coração para a vontade de Deus na vida desta família, que cada um tem um chamado específico, mas é chamado também a ser família carismática, a ser família batizada no Espírito Santo. O Papa Pio XII, em um tempo em que ele falava para as famílias, né, num documento, ele diz que se a família triunfar, o mundo será salvo. Então, nesse tempo de resgatar a identidade da renovação carismática católica, a nossa identidade como movimento, nós temos que fazer isso também como ministério para as famílias. Entrar dentro das casas por meio da consagração dos lares, conhecer as realidades, ouvir os irmãos. E enquanto a Stephanie falava, eu tinha essa visão do ministério para as famílias. É aquele que vai trazer muitas vezes os jovens, as crianças, para que sejam evangelizadas pelo Ministério das Crianças e Adolescentes. Os jovens, para que o Ministério Jovem possa acompanhar. O Ministério para as Famílias é aquele que entra dentro da casa e descobre as realidades e vê quais são as necessidades para passar para o Ministério de Promoção Humana, por exemplo, que vai acompanhar aquela família num pastoreio. E o Ministério para as Famílias, o Senhor me dava essa visão, é como se ele aumenta o abraço do coordenador do grupo de oração. Se o coordenador do grupo de oração consegue abraçar alguns membros desse grupo através do pastoreio, o Ministério para as Famílias, ele alarga esse abraço, alcança mais pessoas, enxerga mais necessidades, né, deste povo. E faço esse convite mesmo a você que sente no teu coração esse chamado para ser ministério para as famílias. Se coloca à disposição do Senhor, se coloca à disposição de Deus. Você que é coordenador de grupo de oração, abra o teu coração para essa necessidade. Se coloque em oração diante de Deus para que o Senhor lhe mostre quais são as pessoas chamadas para esse ministério dentro do teu grupo de oração, para que elas possam começar a fazer esse trabalho. E você que sente no seu coração esse chamado para o ministério para as famílias, se coloque à disposição de Deus. Ore a Deus para que Deus toque no coração do coordenador do teu grupo de oração. Espera em Deus. Ora em Deus, espera nele, que o Senhor encaminha todas as coisas, para que as nossas famílias sejam batizadas no Espírito Santo e alcancem a salvação. Eu vejo o batismo no Espírito Santo dentro das famílias, assim como você pode ver no final dessa palavra da prisão de Paulo e Silas, no versículo 33, vai dizer assim: então naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Né? Nós podemos ver nessa palavra que quem estava precisando de libertação não era Paulo e Silas, né? Era aquele soldado que estava preso, que no meio dessa palavra pediu luz, e que, percebendo que Paulo e Silas ainda estavam ali mesmo com as correntes abertas, entendeu a necessidade
da salvação para ele e para a família dele. Ele levou Paulo e Silas para casa, cuidou das chagas, cuidou das feridas, zelou e colocou a mesa junto com a sua família para se alimentar. Então, nós queremos clamar ao Espírito Santo de Deus que realize em nós esse batismo no Espírito Santo, na minha família, na sua família, nos nossos pais, nos nossos filhos, aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio dentro da nossa família. Nos nossos grupos de oração. Mas eu quero ressaltar um ponto importantíssimo para nós, enquanto Ministério para as Famílias, mas para todos, a unidade. Nós precisamos buscar a unidade, nós precisamos deste vínculo da unidade para que o nosso ministério produza frutos. Nós precisamos estar unidos, em primeiro lugar, a Jesus e, em segundo lugar, os irmãos do nosso grupo de oração. Nós não precisamos fazer tudo, ninguém precisa e nem pode fazer tudo. Nós precisamos uns dos outros e o Ministério para as Famílias precisa sim. Às vezes no seu grupo não vai ter um músico, mas você pode chamar o irmão do Ministério de Música para ir com você, fazer uma consagração, uma visita de consagração nos lares. Sabe, você pode chamar um jovem, uma evangelizadora de crianças, e assim a gente vai alcançando todos que são família. Então, por isso, nós precisamos conservar a unidade, para que o Espírito Santo habite em nós e nos faça um verdadeiramente. Nós precisamos da graça do Espírito Santo, o resto Deus fará. Procuramos viver a unidade, procuramos viver dentro dos nossos grupos de oração o verdadeiro sentido do Ministério para as Famílias, que é o ministério de serviço e está à inteira disposição do grupo de oração. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rever a sua caminhada. Você, coordenador diocesano de Ministério para as Famílias, coordenador de grupo de oração de Ministério para as Famílias, vamos parar, pensar e pedir a graça do Espírito Santo para que Ele nos ilumine, que a gente possa retomar o caminho para os grupos de oração. Muitos e muitos irmãos precisam voltar para o grupo de oração. Nós não podemos mais caminhar enquanto ministério como se nós fôssemos independentes. Nós não somos. Nós estamos ligados inteiramente ao grupo de oração. E assim nós produziremos frutos, como diz a palavra, 100 por 1. Porque onde tem unidade, tem graça do Espírito Santo. Onde tem unidade, tem batismo no Espírito Santo. E onde tem família, tem alegria. Os nossos grupos de oração precisam das famílias, para que esta alegria brote no seio e para que muitos e muitos ainda, pelo testemunho das famílias, sintam-se chamados. Nós precisamos fazer dos nossos grupos de oração cenáculos de amor. Eu recordo de um trecho da pregação do Vinícius Simões, no direcionamento, que o Senhor deu para ele partilhando conosco uma das profecias. E durante a profecia o Senhor dizia e diz que para que aquilo se cumprisse, Ele diz: eu preciso da obediência de vocês. E é o que tem nos motivado nessa caminhada, a obediência. Obediência a Deus, obediência à nossa coordenação, obediência ao direcionamento que tem sido nos passado, E é o convite que nós fazemos a você também, a obediência. Nesse momento nós queremos finalizar essa partilha. Porque, na verdade, muito mais que o ensino, isso foi uma partilha daquilo que o Senhor vinha colocando em nosso coração. Porque o nosso ministério ele é muito simples, irmãos, assim como a obra de Deus. O que nós precisamos é amar as famílias e clamar o batismo do Espírito Santo. Além, claro, de todo comprometimento com o estudo, com a palavra de Deus, com o catecismo, com as apostilas, com todo o material de serviço, de estudo, para que nós possamos desempenhar da melhor maneira possível. Mas nesse momento nós gostaríamos de rezar por você que nos escuta agora. Clamar esta graça do Espírito Santo sobre você, para que a partir de hoje, de agora, você compreenda que o Ministério para as Famílias precisa ser este canal, esta ponte, onde passa a graça do batismo no Espírito Santo e irradia todo o grupo de oração. Todas as famílias que ali adentrarem, sintam-se amadas e acolhidas pelo Senhor por meio deste ministério de amor, de doação. Pedimos Espírito Santo para todos aqueles
A quem as nossas palavras chegarem agora, a graça, Senhor, da efusão do Teu Espírito Santo. A graça de resgatar a identidade de ser filho amado Teu em primeiro lugar, de ser pertença deste movimento, de ser este movimento da renovação carismática católica e estar ligados a Ti, estar ligados à igreja, ligados, Senhor, na obediência. Nós clamamos a graça do Espírito Santo por intercessão da Virgem Maria, a mãe do puro amor, a mãe da providência. Mãe querida, nós queremos consagrar a Ti agora todo o estado de Goiás, todo o trabalho do ministério para as famílias deste estado. Que aonde estiver, mãe querida, um ministeriado, a graça do Teu Filho Jesus aconteça por intermédio da Tua graça, da Tua intercessão. Pedimos agora, Senhora, que a Mãe da Providência, que providencie o vinho novo para esse ministério, mãe querida. Dai-nos inspiração para que possamos fazer a vontade do Teu Filho Jesus de uma forma eficaz. Que aonde chegue o ministério, chegue também a graça do batismo no Espírito Santo por Tua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, estaremos juntos, unidos, pela graça do Espírito Santo. Amém. Amém.